se a gente for olhar desde 2015, talvez até 2014, a taxa de desemprego ela está super alta. Assim, já são quase 6 anos aí de desemprego altíssimo, mais de 13 milhões de desempregados, o número de desalentados subiu, trabalhadores informais por conta própria também. E existem alguns trabalhos que falam que esse tempo de desemprego muito prolongado, ele atrapalha a empregabilidade futura, também pode reduzir a produtividade dos trabalhadores. Por exemplo, um engenheiro que vira Uber dificilmente volta a ser engenheiro, a gente tem essa dificuldade. Você vê a gente tendo um desemprego ainda mais prolongado e talvez até um efeito sobre o produto potencial do Brasil, uma produtividade dos trabalhadores reduzida no futuro? Em primeiro lugar, pessoal, antes de responder, gostaria de agradecer imensamente o convite, um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Rafael, eu acho a sua pergunta bastante interessante. De fato, esse desemprego prolongado, tem uma literatura importante em economia que fala, inclusive, de depreciação de capital humano, né? À medida que você fica muito tempo fora do mercado de trabalho, então, você tem alguma evidência empírica disso? Ela costuma... O trabalhador que passa um lapso de tempo muito grande sem trabalhar, quando ele volta, geralmente ele não volta com a mesma produtividade pré-desemprego, tá? Então, evidentemente, isso pode sim ter um impacto sobre a produtividade, mesmo porque é uma fração importante da mão de obra por um lapso de tempo muito prolongado. Então, a possibilidade de você ter uma queda de PIB potencial decorrente desse choque negativo e prolongado, né, do desemprego, ela existe, tá? E aí a gente, claro, evidentemente, a gente só está falando aqui de um período prolongado de inatividade da mão de obra, mas a gente também tem um período prolongado de inatividade de bem de capital também, né, porque você também vai observar que uma crise atrás da outra, a gente já vem em 2014, 15, com uma ociosidade de maquinário muito grande, com uma recuperação muito, muito, muito lenta, né, ali 2017, 18, 19, uma pancada depois do Covid, que aumentou ainda mais a ociosidade. Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que essas empresas com certeza fizeram investimentos, adquiriram maquinário, adquiriram capital, e elas vão segurar esse maquinário por um tempo. Isso mexe um pouco na taxa de recomposição do equipamento de capital. Então esse pessoal vai querer ficar com esse capital por mais tempo. Agora, é claro, isso daí tem um problema, inclusive, de inovação. Você vai ter outros equipamentos mais novos, né, que no time correto eles iam antecipar a troca, vão ter que jogar para frente por causa que não conseguiu recuperar todo o investimento que eles esperavam com aquele maquinário. Então a gente tem uma combinação aí cruel, né, tanto da mão de obra, com uma inatividade muito grande, quanto também do equipamento de capital com um grau de ociosidade muito grande por muito tempo. Então isso com certeza gera um problema de alocação de recursos e afeta aquele, né, pelo menos assim, o que os economistas falam daquele optimal path, né, do equipamento de capital, de substitutibilidade, de trazer equipamentos e processos inovadores, vai mexer na taxa de inovação também com que a gente corre. Isso é um problema muito sério e ainda no que diz respeito ao capital humano, você tem um economista norte-americano, ele é professor de Duke, é professor da North Carolina, que é William Derrick, e ele trabalha sobre desigualdade de raça, né? E ele tem uma coisa muito interessante, que ele mostra, por exemplo, negros ou latinos, né, quando você tem choques macroeconômicos que geram ciclos econômicos, inclusive com prolongado desemprego, o que acontece é que os negros e os latinos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são os primeiros a sair do mercado e os últimos a voltar. Então, lapso de tempo para esse público, eu acredito que para as mulheres também possa ser algo parecido.
acaba sendo muito grande. Então, esse público que a gente já tem problema de dificuldade por conta de desigualdades de acesso, desigualdades salariais, esses provavelmente vão ter uma depreciação de capital humano bem maior, por exemplo, do que os homens brancos, assim. Então você tem evidência empírica razoável sobre isso. É claro que ela não são vários autores que publicam nessa área, se não tem um conjunto de fatos estilizados enorme, mas o pouco que se tem parece que é isso mesmo. E aí é um problema sério, não só do ponto de vista do produto potencial, como também a ação do share, né, como ele é distribuído entre os diferentes agentes econômicos. E aí a gente pode ter um problema, acentuar um problema de desigualdade que para a gente é enorme. Fazer isso na Europa é problemático, mas eles não têm o grau de desigualdade que a gente tem. Fazer isso nos Estados Unidos é um pouquinho mais problemático, porque eles têm mais desigualdade que a Europa, mas bem menos do que a gente. Para a gente isso é mais do mesmo, do pior que possa existir.